Oi meninos, tudo bem com vocês? Tá tudo legal? Pois bem, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo gosta, que é inventar palavra. Na verdade, todo mundo gosta depois que a internet virou isso que virou, né? Então, a gente vai começar com os prefixos e os sufixos. Vocês já ouviram falar, assim, vocês já escutaram alguém falar uma expressão tipo, o fulano afixou o quadro na parede? E vocês já pararam para pensar no que significa isso? Ou o que é afixo? Vamos comigo então. Presta atenção. Pessoal, afixo são morfemas derivacionais. O que é derivar? Vocês sabem o que é derivar? Exemplo, o queijo é derivado do leite. O requeijão é derivado do leite. O leite condensado também e tudo aquilo que a gente sabe que é uma delícia, mas que algumas pessoas não podem comer. O que significa, então, ser derivado de? Derivar de é vir de alguma coisa. Então, para o queijo, né, ser queijo, antes a gente tem que ter leite. Então, a gente tem o leite, depois o leite passa por um processo e aí ele se torna um derivante, né? Ou seja, o queijo, depois desse processo. Então, quando a gente fala sobre derivação, a gente está falando que alguma coisa vem de outra, não é isso? Então, por exemplo, o queijo vem do leite. Mas nas palavras a lógica é muito parecida. Muitas palavras vêm de outras palavras. E para elas virem de outras palavras, assim como o queijo, a gente tem que entender que tem um processo ali acontecendo, né? Não que todo mundo vá produzir queijo ou produzir palavras, né? Embora vocês façam isso o tempo inteiro sem saber. O que a gente vai fazer agora é dar nome para esses processos que a gente faz na internet o tempo inteiro e que a gente faz na língua também de uma maneira formal, muito mais formal que na internet, e que a gente não para pensar que isso é um processo muito interessante. Então a gente começa falando sobre conceitos, né? O nosso primeiro conceito hoje são morfemas. O que são morfemas, né? Morfema é uma unidade. Quando a gente fala que é uma unidade, né, é uma coisa que não dá para dividir a princípio. A princípio. Então, o que tem nessa unidade? Som e conteúdo, não é? Então, a gente tem um morfema, que é uma unidade, e quando a gente fala de unidade, a gente está falando de formação de palavras, a gente não falou hora nenhuma aqui em frase, em oração, em período, a gente está falando de palavras. Então, dentro dessas palavras, tem unidades. O morfema é uma delas. Então, um morfema tem as duas coisas, a gente tem que levar em consideração o som e o conteúdo dele. E qual o conteúdo? Às vezes é um conteúdo gramatical, às vezes é um conteúdo semântico. O que é um conteúdo gramatical? Um conteúdo que determina, por exemplo, classe de palavras. O que é um conteúdo semântico? Gente, semântico é tudo aquilo que é do campo do significado. Então, às vezes, é uma partícula que vem na palavra que muda completamente o significado daquela palavra. Então, a gente tem que pensar que esse conteúdo, né, ele está ali e ele não está ali de graça, ele tem uma explicação. Então, esses afixos, né, assim como o quadro que a gente cola na parede, que a gente coloca na parede, esses afixos são colocados nas palavras. E aí, quando eles são colocados nas palavras, a gente tem que levar em consideração que eles têm um som, óbvio, porque eles são uma parte, né, uma partezinha, e que esse som, ele carrega com ele um conteúdo, que às vezes a gente nem consegue separar, não é? E onde vêm esses afixos? Pode ser antes do radical ou antes da palavra completa. Às vezes a gente coloca, né, antes de tudo e a palavra não modifica em nada. Ou então ele pode vir depois da palavra. Então, assim como a gente escolhe um lugar para afixar os quadros, né, e às vezes a mãe da gente ou na escola as pessoas falam assim, olha, essa parede aqui não pode não. Não, essa parede aqui é impossível você colar. Você pode colar ou nesta ou nesta. A gente faz a mesma coisa com os afixos, porque a gente não pode ficar chuchando os afixos em qualquer lugar. A gente coloca os afixos no lugar em que é possível colocar um afixo, do mesmo jeito que a gente faz com os quadros, né? Não vamos colocar esse quadro aqui em qualquer lugar, não, porque a gente não pode agir aleatoriamente. Então, pensando nisso,
eu trouxe para vocês aqui algumas considerações que vão ser interessantes para a gente entender esse processo de formação de palavra ou dessa derivação por meio dos afixos, né? Que a gente chama ou derivação sufixal ou derivação prefixal. E o que é uma derivação prefixal? Ou seja, a gente tem uma palavra, né? Assim como a gente falou antes de um leite, a gente tem uma palavra e essa palavra, ela vai derivar outra coisa. Ou seja, ela vai passar por um processo para se tornar uma outra palavra. Quando a gente coloca o afixo antes, esse afixo passa a se chamar prefixo. E aí, né, antes da palavra prefixo, a gente tem um nome, derivação prefixal. Ou seja, a gente tem competente, né? Fulano é muito competente. Se a gente coloca um prefixo na frente desse competente, a gente muda completamente. Fulano é incompetente. Notaram que a gente formou uma outra palavra? Mas essa outra palavra, ela vem de uma palavra que já existe, né? Da mesma forma que a gente fala dos derivados. Né? Derivados da comida, a lógica é a mesma. O sufixal também é a mesma lógica. O su é depois. Então, a gente tem uma derivação sufixal quando a gente coloca esse afixo no final. Então, ele vai no final. Prefixo, né? Quando vocês falam pré vem de antes. A gente coloca antes e o sufixo a gente coloca depois. É até muito simples e muito autoexplicativo, né? Exemplo, calmo. Fulano é calmo. A gente pode transformar calmo em outra palavra por meio de um sufixo. O sufixo mente. O sufixo mente ele é muito importante para a gente porque a gente troca a classe de palavras quando a gente usa o mente. Então, calmamente se torna um advérbio. Calmamente vai qualificar o modo com que uma pessoa faz alguma coisa, né? Fulano escreve calmamente no seu livro. Como que ela escreve? Calmamente. Que é diferente de fulano é calmo. Como que é o fulano, né? Como é o fulano? O fulano é o quê? Calmo. Que é diferente da forma que ele escreve. Ele pode escrever calmamente e ser uma pessoa super estressada. Então, vocês estão vendo que ao se colocar um prefixo ou um sufixo, a gente não pensa só num som, né? A gente tem uma relação de significado aí. E é uma relação importante, é uma relação que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque daqui a pouco vocês vão entender, a gente faz isso o tempo inteiro e a gente faz de maneira inconsciente. O que a gente está tentando fazer aqui é colocar nome nos processos que a gente já faz e que a gente executa todos os dias da nossa vida. Vamos começar então pelo que é um prefixo. O prefixo, ele é aquela partícula, né? É um morfema, ou seja, ele é uma partícula que guarda som e significado. E geralmente ele muda o significado, ou seja, ele atua geralmente na esfera semântica. Tudo aquilo que atua na esfera semântica é aquilo que atua no campo do significado. Então, o que ele pode fazer? Ele pode marcar negação, repetição, ele pode marcar afirmação, pode marcar quantidade, né? Ou intensidade. Então, quando a gente pensa num prefixo, a gente pensa num morfema, presta atenção, um morfema que atua principalmente no campo do significado ou no campo da semântica ou no campo semântico da palavra. E esse campo semântico, ele faz o quê? Modifica o sentido da palavra da qual a nova palavra originou. Né? Ou seja, aquela palavra que derivou a palavra original. Exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem o verbo começar, né? A gente começa alguma coisa. Por exemplo, eu comecei essa aula alguns minutos atrás, não é isso? Só que, se por alguma coisa todos os equipamentos resolvem falhar, eu vou ter que fazer o quê? Recomeçar. Recomeçar é completamente diferente de começar. Porque recomeçar pressupõe que você fez de novo, não é? Começar é você fazer. Recomeçar, fazer de novo. Então, pensa, duas letrinhas, R-E, marca pra gente um significado completamente diferente daquilo que a gente tinha antes, do começar.
Então, isso marca pra gente o quê? Uma derivação prefixal. Porque começar como se fosse o principal, assim. Recomeçar veio de começar, ou seja, recomeçar é derivado de começar. Só que como que acontece esse processo de derivação? A gente coloca um prefixo, ou a gente junta um prefixo, a gente amarra um prefixo, do jeito que vocês acharem melhor. A gente tem o verbo cumprir, não é? Eu vou cumprir os prazos do jeito que a professora pediu. Não é? Olha que beleza que fosse assim, né? Aí, a gente tem uma outra situação. O descumprir. Eu vou descumprir os prazos. Vocês notaram que aí a gente tem, de novo, um prefixo que muda completamente o sentido da palavra. Na verdade, ele muda ao contrário, né? Porque descumprir na verdade, o contrário de cumprir. Ah, professor, e o mento que vem depois? O mento é um sufixo. E aí a gente vai continuar aqui e a gente vai entender como é que atuam esses sufixos, que eles têm uma lógica um pouquinho diferente da lógica dos prefixos. Não na maneira de se colocar na palavra, mas na maneira com que ele atua nessas palavras. Então, cumprir, descumprir, e aí a gente pode fazer o descumprimento. Ou seja, a gente tem numa mesma palavra prefixo e sufixo. Observem aqui, então, o que o sufixo faz? A gente tem os sufixos, que são os morfemas, né? Aquela partículazinha que atua no final das palavras. Ok. O que os sufixos fazem? Eles atuam na substância das palavras. E o que são essas substâncias das palavras? A gente separa as palavras em classes. Então, as palavras, elas são separadas conforme a classe que elas pertencem. Então, a gente tem a classe dos substantivos, a gente tem a classe dos adjetivos, a gente tem a classe dos advérbios, dos verbos, a gente tem um monte de classes. O que esses sufixos fazem? Eles permitem que essas palavras sejam colocadas em outra classe, guardando, né, de uma maneira assim, meio generalizada, aquele significado da palavra original. O que eu coloquei aqui para vocês? Que podia ser o descumprimento. Depois a gente continua falando. Acho que pode falar sobre o descumprimento. Eu coloquei a palavra terra. Até porque essa palavra terra está numa gramática que eu gosto muito, que eu uso muito, que é a gramática do Celso Cunha. A gente tem terra, e terra é um substantivo, não é? Terra, a terra, ou então terra, terra de plantar, enfim. E a gente tem um sufixo oso. A gente coloca terroso e a gente transforma terra em adjetivo. Então, sei lá, fulano gosta de usar roupa com tons terrosos. Ou seja, esses tons terrosos, né? Os terrosos classificam os tons, não é? Então, a gente tem aqui uma mudança substancial, a substância muda. À medida que a gente tinha um substantivo, né, e esse substantivo se torna um adjetivo, a gente tem uma mudança de substância, como se a gente estivesse trabalhando com água e de repente a gente começa a trabalhar com óleo. Por quê? Porque são coisas diferentes, são coisas que são tratadas de maneira diferente pela gramática. Então a gente tem terra, terroso, mas a gente tem uma outra situação. E aí nessa outra situação, é interessante porque a gente guarda um pouco, né, do significado, do aspecto semântico, mas a gente tem uma outra situação aqui, que é o terreiro. Então, o terreiro é o quê? Um outro substantivo. Ou seja, a gente pega um sufixo, pega terra e vai lá e troca e se torna terreiro. Ai, professor, o meu terreiro não tem terra. Gente, por favor, vamos usar a abstração. Existe sim uma relação aqui entre terreiro e terra. É claro que existe, né? Eu acho que faz parte, talvez pelo um pedaço de terra, ou enfim, acho que tem muitas coisas que fazem a gente pensar em terra e terreiro, que são palavras que, embora sejam muito distantes, se a gente for pensar assim de uma maneira mais simplista, são palavras que se aproximam, sim.
Então, a gente tem de novo uma mudança de substância. Por quê? Porque a gente tem um outro substantivo que funciona numa outra lógica, numa outra, enfim, numa outra realidade. Os prefixos mudam os substantivos, eles mudam os verbos? Sim, eles mudam. Mas se a gente observar, eles preservam muito mais o sentido do que os sufixos. Né? Quando a gente tem um sufixo ou uma derivação sufixal, a gente tem uma mudança substancial. Então, ou muda a classe de palavras, ou muda completamente o substantivo, ou muda mesmo dentro de uma mesma classe de palavras, existe uma mudança completamente radical. Então, é o caso dos sufixos. E aí, a gente volta no caso anterior, que é o descumprimento. Presta atenção aqui. A gente tem o des. Des é um prefixo, não é? A gente tem o cumprir. Alguém retirou o R e colocou mento, né? Existe contentamento? Existe outras palavras com esse sufixo, mento? Sim, existem. Então, a gente tem que considerar que a gente tem a possibilidade também de fazer uma derivação que ela pode ser por prefixo e sufixo. Nesse caso, a gente tem uma mudança completamente radical de uma palavra. Então, é importante que a gente pense nisso. E por que é importante a gente pensar nisso? Gente, porque a gente faz isso o tempo inteiro. Exemplo que eu coloquei aqui para vocês. De onde vocês pensam que saiu a Falciane? Na verdade, eu não sei se Falciane é com E ou com Y, mas, enfim. De onde vocês acham que saiu a Falciane? A Falciane saiu da cartola de alguém? Não, a Falciane saiu simplesmente de uma derivação sufixal. Por quê? Porque as pessoas são criativas, porque as pessoas se apropriam da língua, e essa apropriação da língua faz com que a gente pense que a língua é de fato nossa, e ela é nossa, e a gente faz isso. A gente pega a palavra falsa, e aí a gente coloca um sufixo ane, que eu não sei de onde vem, mas provavelmente vem de alguma coisa anterior da internet, e aí a gente torna isso talvez até um nome próprio, não foi? Foi uma derivação, false e falciane. Se a gente for pensar, semanticamente são a mesma coisa, né? Fulana é falsa ou fulana é falciane. Mas hoje, a internet faz isso o tempo inteiro, né? Vocês todos já devem conhecer o Falciane. Então, Falciane, ela é simplesmente alguém, não é? Na verdade, a pessoa que criou a Falciane, né? É simplesmente alguém que pegou essa lógica de derivação sufixal e falou assim, olha, eu vou fazer uma palavra nova. Assim como a gente faz com preguicite, paixonite, com... Gente, esse tanto de it que a gente usa, né, que são geralmente sufixos que a gente vê muito nome de doença, né, apendicite, sinusite, o que as pessoas fazem? Isso. Agora, o ane, enfim, se vocês souberem, eu gostaria que vocês falassem para mim de onde que veio esse ane, mas assim, eu fico maravilhada, encantada, adoro esse tipo de processo que vocês fazem, que vocês criam sozinhos. Então, essa falciane, ela veio de onde? De uma derivação sufixal. E é simplesmente isso. Alguém pegou um sufixo e colocou na palavra falsa e, de repente, ela mudou, eu acho que mudou a intensidade. Quando uma pessoa fala assim, fulano é falciane, existe até um tom de humor, né? É muito diferente você falar, fulano é falso. Por quê? Falso passa pra gente uma ideia de seriedade, diferente da falciane, que tem uma descontração. Pergunta do dia, então. Falciane veio do mesmo lugar do arrasane? Não veio, gente. E o arrasane, eu conto para vocês de onde veio. Quando a gente fala eu estou arrasando, não é? A gente tem ainda um pouco desse N, arrasando, arrasane. Então, vem de uma relação de semelhança. E o que é arrasando, né? O verbo arrasar, e ele está no gerúndio, que é uma das formas nominais desse verbo. Então, o arrasane, ele veio de um lugar diferente da falciane, né? Apesar, né, de serem pessoas que a gente até pensa que é da mesma família. A arrasane e a falciane, as irmãs, ou as primas, né? Mas o arrasane a gente consegue perceber que existe um verbo
E que esse verbo, né, a gente geralmente usa estou arrasando, ou seja, a gente usa da mesma lógica que a gente faz com o gerúndio. Então a gente sabe de onde vem o arrasane. Agora eu gostaria que vocês me dissessem de onde vem a falciane. Onde que a falciane veio, gente? De onde ela veio? É importante que vocês me digam isso, porque eu fico super curiosa. Mas vocês entenderam que tem uma diferença de arrasane para falciane? Eu sei que é uma brincadeira, mas é bom que a gente entenda essas brincadeiras com uma lógica, sabe? E é importante, porque isso faz a gente pensar que a gente se apropria da língua. E que todo mundo sabe sobre derivação prefixal e sufixal. A gente, às vezes, né, vê esse nome e fala, derivação prefixal. E aí a gente tem medo. Mas, assim, na verdade, a gente não tem medo. A gente tem medo do nome, porque isso é o que a gente faz o tempo inteiro. Quem foi que inventou arrasane, falciane, pleniane, não é? Então, pensem nisso. Galera, é o seguinte, um beijo para vocês, sem preguicite, vai estudar, porque ninguém consegue nada na vida sem esforço, tá? Beijinho para vocês e até a próxima.